Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje temos a honra de receber um convidado especial, o Dr. Fábio Ramos Caiado, médico formado pela Faculdade de Medicina da Faciplac, em Brasília, com estágio supervisionado em oftalmologia e cirurgia plástica-ocular no Hospital Oftalmológico de Anápolis, onde atualmente é chefe de emergência e também preceptor da residência médica em oftalmologia. Mas além da medicina, ele também é um homem de família, casado com a Daniela e pai da princesa Luísa. Juntos adoram viajar, passear, viver momentos especiais em família. Hoje vamos conhecer um pouco mais dessa trajetória marcada por dedicação e competência. Olá, pessoal! Vamos dar início a mais um HOAcast. Eu sou Jaqueline Pereira. Eu sou Adriana Vaz. Eu sou Lana. E temos a honra de receber aqui hoje no nosso HOAcast o Dr. Fábio Ramos Caiado. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo ao nosso HOAcast. Tudo bem. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui. Aguardei ansiosamente por esse momento. Que bom. Que a turma já vem reunindo aqui. Pessoas que eu gosto tanto e que eu estou junto há muitos anos, né? Então é um prazer fazer parte dessa equipe e desse programa. Bem-vindo, doutor. Bem-vindo, doutor. Hoje nós falaremos sobre emergências oftalmológicas, né, doutor? Fala pra gente o que são as emergências oftalmológicas. Foi bom trazer esse assunto, porque a gente vai para um tema até um pouco mais abrangente, né? A emergência em si, conforme o termo médico, ela é qualquer evento que ponha em risco a vida. Quando a gente traz isso para o âmbito oftalmológico, a gente traz uma emergência oftalmológica sendo algo que traz risco à visão, que traz risco ao órgão, que tem risco de perda ou sequela visual e assim por diante. Separando um pouco da urgência, que não deixa de ser algo que precisa ser examinado, que precisa ser devidamente avaliado, mas que não tem essa imperatividade de tempo, né? Quando usamos o termo emergência oftalmológica, significa dizer que essa pessoa precisa de uma avaliação e que muito possivelmente de uma abordagem mais rápida e mais eficiente. Nesse caso é importante, então, ter essa agilidade para procurar um atendimento, doutor? Sem dúvida. Quando a gente fala de olho, ele é um órgão que permite muito pouco erro, né? Muito pouco equívoco. É uma estrutura que exige que a máquina esteja funcionando em seu pleno, no seu 100%. Então, uma agressão, um trauma, alguma coisa nesse sentido, exige, em alguns casos, medidas imediatas, justamente para a gente evitar problemas maiores. Então, fala um pouquinho pra gente, qual que é a diferença dessa urgência e dessa emergência, né? O senhor já começou citando alguma coisa, mas como que é essa diferença? Emergência em oftalmologia seria aquilo que traz risco à visão, ou risco de perda do órgão. Perfuração ocular, alguma hemorragia in vitro, falando de termos mais técnicos aqui, que talvez seja de grande monta e que a gente tenha uma impossibilidade de uma absorção. Tirando os traumas de maneira bem diretas, a gente tem agentes químicos que podem levar a problemas graves e consequentes sequelas visuais, e em alguns casos até a perda do órgão, né? E aí a gente caracterizaria realmente como uma emergência. No caso da urgência, a gente tem conjuntivites, olhos irritados, o próprio prurido ocular, que para algumas pessoas é algo bem desconfortável. A própria vermelhidão, tem pessoas que nem percebem que o olho está vermelho e que eles são alertados por algum familiar ou alguém próximo, parece que você está com uma mancha, ou com alguma alteração aí nesse sentido, que traz essa pessoa ao ambiente hospitalar para que seja justamente determinado se nós estamos diante de um risco maior ou menor, para devida avaliação e tratamento. Geralmente, quais as emergências mais frequentes, doutor, assim, na oftalmologia, né? Nossa, no consultório oftalmológico... Ou é diversificado, é sazonal? Tem um leque grande de urgências e de emergências na parte oftalmológica, né?
Mas o carro-chefe mesmo na oftalmologia é a conjuntivite. Ela tem uma sazonalidade importante nessa mudança de clima que nós estamos, nesse clima mais com menos umidade relativa do ar, num ambiente mais seco, que é o nosso ambiente aqui em Anápolis, climas mais frios, essa oscilação de temperatura. A gente pega muito paciente que vem com quadros gripais e junto com ele vem o vírusinho aí que ataca também a parte conjuntival. Com relação a outras emergências e urgências, a gente tem trauma ocular, resíduos no olho, pessoal que trabalha em obra, pessoal que está aí na construção civil. Então, o volume e a própria procura hoje na emergência e urgência da parte oftalmológica é bem grande e pega todo esse leque de doenças. Sem esquecer também de alguma baixa visual, alguma alteração súbita que o paciente perceba que tem alguma coisa errada. E aí, em alguns casos, não cabe o aguardar, né? Vou deixar para amanhã ou alguma coisa assim. Verdade. Fábio, tem vários tipos de emergência que às vezes leva o paciente a não tratar, não dar tanta importância, né? E tem outras que dá uma característica visual de você olhar e achar que é muito sério e acaba não sendo tão uma coisa que leva tão preocupante. Por exemplo, quando o paciente tem aquele derrame, que a gente olha que o olho dele está completamente tomado de sangue. Para quem está vendo, vai, meu Deus, e agora corre para o hospital, faz isso. Você pode nos explicar essa diferença? Eu sei que tem que ir, porque para quem é leigo, eu acho que toda emergência é válida. Eu falo que é melhor pecar de você chegar lá e você falar, não é nada não. O médico falar assim, né, você exagerou. Certeza. Do que falar assim, você chegou tarde demais, né? Mas, assim, tem algumas situações, essa principalmente, já passei muitas vezes lá em casa, meu esposo tem, principalmente eu vou até entrar um pouquinho fora, porque esse tempo seco eu acho que é mais predominante, né? Vou deixar o senhor explicar melhor para nós. Esse desenho da hemorragia subconjuntival é algo muito, muito curioso, porque realmente chama a atenção. É um dos exemplos do que eu dou de uma urgência oftalmológica, que a pessoa acaba correndo ao hospital em função de que uma outra pessoa falou. Porque na sua grande maioria dos casos não há uma baixa visual, não há uma queixa, não tem um sintoma. E aí a pessoa acaba procurando, porque olha, eu fui no espelho e vi a mancha. Ou então minha esposa... Né? Normalmente não. A gente tem um percentual de pacientes bem baixos que associam a alguma dor ou algum incômodo, mas... Para efeito clínico, normalmente eles chegam indolor. E não chega a escorrer, né? Não, é um depósito de sangue, né, que fica restrito à conjuntiva, então ele não tem por onde vazar. Quando eu explico para os meus pacientes, eu costumo dizer que funciona similar a um hematoma. Com a pancada? Quando você toma uma pancada em alguma parte do corpo, provavelmente lesa um vaso e aquele sangue extravasa. Aí só que aqui ele fica retido, é isso mesmo. No olho você apavora. Ele fica retido na pele e dá a tonalidade mais roxa, né, que a gente chama. E quando é no olho, como a conjuntiva é translúcida, o aspecto fica de vermelho vivo e gera um pouco mais de susto no paciente. Mas é extremamente benigno, não tem registro de casos mais graves. E aí a gente, claro, dá algumas recomendações, porque o fator desencadeante pode ser sistêmico, por exemplo, uma alteração de pressão arterial ou algo do tipo. Pressão ocular, ela pode levar a esse derrame? Não, a pressão ocular normalmente não causa hemorragia. Todo mundo que chega para nós, ou que tem, a pressão do olho subiu, por isso que deve romper o vaso, né? Não tem ligação. A pressão intraocular, ela faz referência a uma drenagem, uma produção de um líquido intraocular. Então ele não aparece ali, tá vendo? Tanto que a gente... E o que a gente percebe é que realmente a lesão é no vaso externo. Ele está entre a esclera ou a episclera e a conjuntiva. E aí a gente tem sim um represamento desse sangue e um aspecto bem assustador. Feio. Bem assustador. Feio. Sim. Assusta. Então, doutor, quando tem alguns traumas oculares, né? Pancada, perfuração, existe alguma recomendação que a gente pode fazer até chegar ao hospital? Existe sim. É importante entender que o trauma por si só já é um evento que proporciona uma perda de defesa dessa estrutura ocular.
Então, essa área tem que ser protegida, se possível, até nesse deslocamento. Suponhamos que seja uma lesão acontecida em um ambiente rural, em um ambiente de fazenda, ou em um ambiente de construção civil, ou algo nesse sentido. É importante a proteção dessa área nesse trânsito, para que a gente não tenha uma infecção secundária, para que a gente não tenha um agravamento da perda de substância ou de estrutura a que esse paciente foi submetido. Então, eu tive a experiência e o prazer de dar uma aula uma vez na Adubos Araguaia, aqui em Anápolis, e que um dos exemplos que eu usei foi o próprio copinho de café de plástico que a gente usa, porque se em algum momento você teve uma perfuração ou um trauma mais intenso na estrutura ocular, um copinho de plástico que você coloque, que você consiga cobrir a área, funciona como mais um segmento sem de pressão, proteção, né? sem pressão nenhuma. Seria só justamente uma proteção externa para evitar um segundo revés nessa estrutura que já foi lesada. É que às vezes o paciente coloca um paninho, uma toalha, né? Às vezes comprime um pouquinho, então isso não é tão indicado, né? De forma nenhuma. Eu não gosto muito de pano, então eu não gosto de jeito nenhum, né? Porque eu tenho a impressão que a própria mão da gente já é muito contaminada. Então, o pano, uma camiseta, eu não gosto muito disso. Acho que quando a pessoa tem a oportunidade, um lenço seco, alguma coisa que ele tenha acesso que seja algo descartável, talvez para uma proteção momentânea e depois um descarte futuro seja o mais adequado. Certo. E no caso, doutor, assim, de uma queimadura química, vai que cai alguma coisa no olho, né? Porque pode acontecer. Qual que seria, assim, a conduta imediata? Espera ou lava? Passa alguma coisa ou vai direto para o hospital? Na teoria, a gente sugere uma lavagem abundante mesmo antes de procurar o hospital, né? Dependendo do produto químico em questão, ou ácido ou básico, o tempo de exposição àquele agente vai ter uma resposta muito significativa, tanto no tratamento posterior quanto nas medicações que nós faremos e na possibilidade de recuperar 100% estrutural e de qualidade visual, né? Porque às vezes a pessoa está longe, né? Está numa fazenda, está num lugar assim até que chega, às vezes um primeiro socorro. É justamente esse detalhe. Então, lavar abundantemente vai reduzir a concentração daquela substância na superfície ocular, nos fórnices, ou seja, nos cantinhos que o olho tem, né? Para que a gente mesmo. Seria com água corrente. O ideal é um soro fisiológico, se você tem à mão, se ele está guardado na geladeira, se ele está em ambiente propício. Mas se não tem, a própria água corrente já ajudaria bastante produto, né? Na retirada do excesso. Quem faz sabão caseiro, né? Nossa Senhora. Tem muitos acidentes. A soda, que usa soda, né? E geralmente, eu vejo assim, pedreiro, pessoal da obra, né? Que eu mexo muito com o pessoal. E ninguém usa EPI. Não usa EPI. Óculos. Pra que óculos, gente? E a própria aquelas fagulhas também, sim, né? A da solda, né? Solda, ali é de esmerilhadeira, lixadeira, maquita, que eles adoram cortar o piso sem devida proteção. Aí fica lá sem proteção e de madrugada começa, acho que a queimar, né? Essa parte da queimadura é curiosa porque é mais em relação à solda, né? Como ela queima parte da terminação nervosa, esse paciente normalmente não sente que ele está queimando a corda. Então a dor é 6 a 8 horas posterior à manipulação, em alguns casos até mais tardia. E aí é um paciente que vem na madrugada, porque ele soldou, ele manipulou à tarde. E aí ele chega na madrugada sem saber o que aconteceu. Acordei com o meu olho doendo. Mas que é bem característico. E eles acabam falando como é que foi o dia anterior e a gente consegue perceber bem isso. Meu pai fazia muito isso. Soldar, olhando, com o negócio aqui, né? Precisa. Aí de noite ele nem dormia. Aí sofre. Com relação a corpos estranhos em geral, o mais comum é o de esmerilhadeira, né? Lixadeira, esmerilhadeira e a própria maquita. O dia a dia do oftalmologista envolve essa perícia e esse cuidado para a retirada devida do corpo estranho, às vezes até em ambiente centro cirúrgico, um acompanhamento mais prolongado, em função dos riscos de sequela e de defeitos visuais. Doutor, sim, é porque os acidentes são com produtos químicos, né, fagulhas e tudo que nós já falamos. E aquele paciente que ele percebe uma perda súbita da visão?
Os casos de perda súbita da visão acabam exigindo um pouco mais do profissional do plantão, do profissional engajado nesse primeiro atendimento. A perda súbita de visão remete a mais de uma área de alteração do olho, então pelo menos a um déficit que não é superficial e que dificulta a nossa análise no primeiro momento. Quando a gente tem um paciente que queixa uma perda visual súbita, ou ela está envolvendo parte neurológica, que muito provavelmente a gente não consegue uma avaliação muito simples de consultório, ou ela está envolvendo uma parte retiniana, que também é a parte neurológica do olho do ser humano, né? Então, exige uma avaliação mais profunda, exige um entendimento maior do profissional, exige uma dedicação maior a esse quadro, porque quando acomete retina, ou nervo óptico, ou alguma alteração nesse sentido, a gente expõe o paciente a um risco mais definitivo e, às vezes, uma possibilidade de reestruturar a visão bem limitada. Isso é a importância, né, de toda a especialidade médica no lugar, como tem no hospital oftalmológico. Tem um atendimento de emergência, né? Nós temos emergência 24 horas e tem todas as especialidades, que se um paciente chega numa situação dessa, dá para acionar e ser atendido e evitar um dano futuro. Sem dúvida. A estrutura nossa proporciona tudo isso. O plantonista, estando ou não habilitado, diante de um quadro desse, ele vai fazer o auxílio de um exame complementar, vai fazer o auxílio de um profissional extremamente qualificado nessa área e apto justamente para esse tipo de problema. E para nós que temos uma estrutura hoje grande e que consegue contemplar não só a saúde ocular, mas principalmente a saúde ocular, o plantonista ter esse leque de opções para poder trabalhar facilita a vida dele e é um diferencial para o paciente. E tem algum sinal de alerta, assim, que eu vou perder subitamente a visão, né? Tem algum sinal que já me adianta esse processo? Da perda súbita visual não é comum que aconteça ter algum sinal, mas existem algumas alterações que trazem junto algumas situações que dá para a gente ter o entendimento que alguma coisa está acontecendo. A gente brinca dos floaters, das moscas volantes, que tem na sua maioria alterações que são benignas, então que não trariam grandes problemas. Mas a partir do momento que essa mancha fica fixa, ou que há uma perda de visão mais significativa, ou que mancha em alguns locais do campo visual, ou em alguns casos até a própria perda súbita, aí o que eu sugeriria é a busca pelo ambiente oftalmológico ali de urgência e emergência para o exame quanto antes. Mas manchas na visão, a própria mosca volante, a sensação de embaçar ou algo do tipo, merece sim uma avaliação. Esses flashes de luzes também, que às vezes as pessoas reclamam, né? Sim. Também são casos que devem procurar imediatamente. É uma queixa muito comum. Geralmente ela vem associada ao que a gente chama de floaters, né? Que na internet, quando o pessoal procura lá, as moscas volantes. Então os dois vêm muito associados. Esse flash mais significativo pode estar indicando aí uma alteração retiniana, de um descolamento, algo do tipo, que precisa de abordagem rápida. Incrível, doutor. Então, deixa eu fazer uma pergunta. O Augusto, uma época, ele fazia ele era o plantonista, né? Foi o plantonista durante muitos anos. Sim. E tinha, assim, sempre o paciente do almoço de domingo, sabe? Aquele paciente... A emergência do almoço de domingo. Eu falava, meu Deus, tá com dominguite o paciente. Porque isso parece que sempre acontece ali no horário do almoço. É verdade, ou é mito, ou é coisa da minha cabeça, gente, pelo amor de Deus. O paciente de domingo do almoço, que vem para emergência? Para emergência. No horário do almoço. Eu acho que acontece, eu não sei por que acontece e começa a doer ali. Enquanto a mulher está fazendo almoço, ele fala, vou lá. Vou lá. Eu tenho a impressão que não é só no domingo, não. Mas assim, o que a gente tenta passar é que, principalmente do que a gente falou aqui na parte ocular, a gente tem uma exigência alta. A qualidade de vida que a gente tem, tendo uma boa qualidade visual, é um negócio impressionante. E a gente perde isso se a gente não tiver uma boa qualidade visual.
O que eu coloco é que o paciente que tenha qualquer dúvida, qualquer susto, mesmo que seja uma coceira, que ele vá realmente ao plantão para que seja elucidado. Mas tem alguns horários realmente que são curiosos. São típicos assim, sabe? Não, tem o paciente que coça 3 dias e vai na madrugada, mas ainda assim espera muito tempo também. Eu acho que isso é né? mais uma cultura, né, de informação, de ficar... Eu falo porque na família mesmo eu falo... Gente, vocês esperam o negócio piorar, tá sentindo... É igual criança com febre, tá com 4 dias de febre, aí no quinto já corre pro pronto-socorro. E vai sofrendo e tem que me atender rápido. Não, sofre por antecipação, pode ir. O que eu entendo é que justamente essa pessoa acaba procrastinando um pouco, mas que a preocupação ela vai aumentando no coração da gente. Eu acho que é do ser humano. E também... E aí você acaba correndo na hora que está mais fácil. Tá sofrendo. Eu analisando agora, eu acho que pode ser também, porque no almoço de domingo as pessoas se reúnem, né? Aí tem sempre um tio... Vai olhar, né? Aí vai olhar. Vamos agora, eu acho que deve ser isso. Perfeito. Porque quando as pessoas se encontram, né? Eu vou falar que fica doida. A gente tem sempre alguém para falar, para ajudar, né? Não, vamos lá, vou tem com você. Muito disso, né? Não, tem que olhar. E aí a pessoa cria coragem e vai. Exato. Acho que é por aí. Então, mas o que a gente nunca deve fazer? Coçar o olho, tentar remover um objeto perfurante, alguma coisa. Na parte médica, a gente brinca que tem coisas que tem que ser deixado para o profissional competente, né? Então, com relação à visão, não foge a regra. O corpo estranho, de maneira nenhuma, ele deve ser abordado ou manipulado por pessoas que não têm familiaridade e profissionais que não têm a qualificação para isso. Existem casos de corpo estranho ou até mesmo de perfuração que autosselam e que a pessoa, a partir do momento que manipula, ela transforma uma situação que teoricamente já estava até talvez contornada ou que seria contornada em centro cirúrgico, ambiente estéril, ambiente propício, por uma situação até mais grave. Foi onde eu entrei e coloquei que é bem simples a ideia de que a partir do momento que houve uma lesão, houve um machucado, aquela estrutura não deve ser manipulada, ela deve ser protegida e direcionada para que o competente possa avaliar. É igual caiu um siso de jabuticaba, aí pega o cotonete e vai tentar tirar. Né? Sim, na época do acaba que ele entra mais na conjuntiva, não gruda? Gruda. Agora é época, não é? Sim, começa agora. Agora começa os outubro e novembro é mais. Por enquanto eles ainda estão enchendo lá nos pezinhos. Mas é justamente isso. Então a pessoa que acaba tentando fazer essa manipulação, na sua grande maioria das vezes, complica mais do que ajuda. Verdade. Certo. Então, quando que a gente deve procurar uma consulta oftalmológica de emergência ao invés de esperar para uma consulta eletiva, por exemplo? Eu gosto de colocar aqui, doeu, inchou, ficou vermelho, irritou, coçou, não está normal. Eu gostava muito de uma propaganda que o pessoal falava que sentir dor de cabeça não é normal. E realmente não é normal. A gente não vive para sentir dor. A gente não vive para ter incômodo. Nós temos que estar na nossa zona de conforto, conviver bem com o nosso organismo, com o nosso corpo. E aí o que eu coloco é, sentiu algum incômodo, algo não está normal, percebeu que tem alguma coisa incomodando mesmo, procure a emergência, procure a urgência oftalmológica. O atendimento nosso, por exemplo, ele é 24 horas a qualquer dia da semana, a qualquer época do ano. Nós estamos lá no Natal, nós estamos lá no Ano Novo, nós estamos lá no domingo na hora do almoço. Na hora do almoço, na janta. Já entendi tudo. E sempre com muita boa vontade de atender. Sim. Claro que tem hora que a gente percebe que é uma coisa que não era grave ou que não tinha uma preocupação maior. Mas ainda assim, os mínimos detalhes é que vão nos contar isso. E aí o cuidado é sempre importante. O profissional foi, tranquilo, não é uma emergência, mas para ele não era, né? Mas ele fez o certo, procurou para ouvir aquilo que eu falei, melhor
exceder por excesso, ir por excesso do que por falta, né? Com certeza. Então a pessoa sai mais tranquila, o coração mais leve e a preocupação com certeza vira descontração. Então vai contar para a família, sabe aquele vermelho lá? Não era nada. Tem hora que eles até brincam, você me fez perder tempo, mas ganhou tranquilidade. É verdade. Então é importante. Doutor, e os incidentes com crianças? Assim, qual a recomendação que você dá assim, aos pais, né? Quando procurar o serviço? A Lana tem uma experiência aí do Sim. Miguel, que levou no nosso pronto-socorro, né? Foi. Nosso pronto-atendimento. Foi. O que foi, mano? Conjuntivite. Ele conjuntivite. tava com conjuntivite. Nossa, muito bem. Foi muito bem recebido. Com criança, eu coloco que o que eu acho mais curioso, mas que volta e meia a gente pega, o próprio residente lá que está com a gente no hospital começa a se familiarizar com isso, é a cola Super Bonder, Tech Bond, Nossa. Meu Deus, sério? Sim, que a acontece. criancinha, quando Isso mais acontece. nova, Aperta, ela acaba né? pegando o tubinho e Ai. manipula. Aperta ele. E aí ele sobe. olha, né? De maneira bem pula, né? amistosa, você olha e uai, não está saindo. Aí aperta. E quando aperta, sai nos olhos. Meu Nossa, Deus. E na acontece oftalmo mesmo. acontece Vou muito. esconder. Esconder. Então, super de bom, cola. né? É isso. De criança eu falo muito da Tech Bond quando eu encontro pai e mãe que me perguntam. Eu falo muito de espetinho de churrasco. Ai, esse é o meu maior medo. Eu tenho pavor de espetinho de churrasco. Minha filha não pega um espetinho nem Lápis. lápis Lápis. também correndo Nós lá do tivemos um outro. caso, Colorido, né, agora né? recente, de uma criança brincando com o primo. Ah, do né? lápis, Sim. verdade. Lápis. Perfeito. Um jogando o lápis. Não gosto. O Criança lápis com lápis na mão perfurou correndo. o olho da criança. Meu Deus. Eles foram Então buscar existem alimento. coisas no dia a dia da criança que são muito perigosas e que em alguns momentos a gente não dá a devida atenção. Eu digo a gente como pai, tá? Uhum. E sempre essa orientação eu acho que cabe. Então, o meu medo é isso: tesoura, espetinho de Tesoura, churrasco, Coisa lápis, pontiaguda, né? Principalmente, cola, né? Porque isso. A cola é bom porque a gente consegue reverter quase que 100% fácil, dos né? casos. Mais fácil. Não temos uma repercussão mais significativa nem para a criança nem pelo pai, é só o susto. Mas uma perfuração ocular exige um acompanhamento maior, é uma cirurgia que preocupa a família, que deixa todo mundo tenso, que a criança, em alguns casos, fica com sequela visual definitiva. Então, essa atenção é e criança, importante. eles têm uma atenção para fazer. Eu vi um vídeo, acho que ele até viralizou na internet, que ela pegou o olhinho da boneca e ela criou o olho colorido. Ela colocou o olho No por olho cima dela. do olho dela. Meu Deus, Podem isso eu não vi. procurar, tem na internet. Ela colocou. E a mãe falava, a mãe dela era muito tranquila, que ela falava assim, você não quer um olho colorido? Fica aí. Ele estava tentando tirar e não conseguia. Provavelmente deve ter levado ela para uma emergência, né? Acredito que sim. Que ela pegou o olho, tirou o olho da boneca e encaixou. Mas Igual a prótese por cima do olho. eu- Bem azul. eu lembrei de outro bem curioso aqui, mas aí mais pessoal também. Eu pratiquei futevôlei por um período curto de tempo e percebia que sempre tem um ganchinho da rede, Sim, né? também tivemos um caso. E nós tivemos uma criança Uma que, naquela brincadeira, na quadra de areia, Sim. bateu o olho e teve um Nossa. revés bem significativo. Eu creio que não perdeu o olho, mas do ponto, A visão, no que né? tange a Ficou visão, bem comprometido. ficou bem comprometido e ele foi atendido numa presteza e numa celeridade impressionante por nós no hospital. Quem fez a cirurgia foi o Dr. Juliano, uma cirurgia espetacular que eu tive o prazer de assistir, participar. Mas que a gente fica com o coração na mão, principalmente quando é pai, mãe, avó. A avó. A avó fica doida, Fica doutor. doida. Fica. Eu imagino. Eu Tem imagino. muitos casos. Tem. Eu São lembro de um muitos caso casos. também de um. Não sei se a Adriana lembra. Ainda no centro oftalmológico, criança na escola. Uma menina brigou com a outra, e aí uma foi lá, pegou a tesourinha lá Do estojinho, e né? furou o olho Meu da. Deus. Chega as professoras, todo mundo lá desesperado. Você lembra disso? Lembro. Desesperados Eles deram o primeiro porque socorro, né? Chegaram com a criança e depois os pais chegaram. olho furado pela colega. Eu vi uma Augusto criança. parou tudo e falou, não, vamos parar Eu para preciso- o consultório. Foi lá para socorrer a menina.
Caso que eu já vi também muito criança no parquinho, lá no hospital a gente teve um caso, depois disso eu não vi mais, mas a gente passa para outros setores, né? É a areia do parquinho. No que caiu no olho, ele coçou. Aí acho que abriu porta de bactéria, a gente via secreção. Ele teve que fazer aquela injeção que faz para infecção. Não perdeu o olho, não perdeu a visão, foi socorrido a tempo. Mas depois disso eu fiquei com medo. Mas passou um susto. Passou. Volta... Foi uma criança, eu fiquei impressionada que você via lá a secreção, você olhava no olhinho dele, você via ela depositada lá dentro. Volta na mesma. Um primeiro trauma é uma porta de entrada para uma bactéria, né? para um fungo, para um vírus. E o olho é muito sensível, né, doutor? Extremamente então, sensível. evolui muito rápido, né? Extremamente sensível. E eu sou um apaixonado, então talvez eu esteja puxando a sardinha para o meu lado. Mas o olho, eu falei aqui há pouco, é parte fundamental para uma boa qualidade de vida. Eu, sinceramente, não acredito que uma pessoa que enxergou bem durante a vida e em algum momento é furtado dessa possibilidade de enxergar, que consiga ter a mesma qualidade de vida. Eu ouso dizer que existem algumas coisas que a gente talvez conseguiria conviver ou viver bem. A falta da visão não é uma delas. Doutor, mudando um pouco voltando agora para outro tópico que eu acho também muito importante e vivo isso no meu dia a dia, que são as lentes de contato. As emergências de lente de contato. Tem as gravíssimas, que nós já vivemos, né, vivenciamos. Atualmente tem uma de um funcionário que não deu conta de tirar a lente, foi para o pronto-socorro. Vou falar o nome dele aqui. Não precisa não. Precisa não. Já sabe quem é. Ele não conseguiu tirar a lente e precisou ir para o pronto-socorro, que até isso, né? Nós temos atendimento para todo tipo de emergência. Não é porque ele não conseguiu tirar que não deixa de ser uma emergência. Ele não vai poder dormir com essa lente. E foi assistido. Existe quais os riscos, né, dos usuários de lente de contato que viram uma emergência que tem que chegar ao pronto-socorro? Perfeito. A lente de contato ela é uma prótese, né? Então a gente está colocando uma prótese dentro do olho da gente. E o que eu costumo comentar com meus pacientes é que precisa só de duas coisas para usar a lente de contato: responsabilidade e higiene. Isso. Só que quando a gente fala de higiene e responsabilidade, envolve treinamento, envolve orientação, envolve manipulação adequada, que vem com o treinamento. Então, a lente de contato tem algumas exigências para ser utilizada. O mau uso de qualquer prótese implica naturalmente em acidente, em problemas, em déficits e coisas que levam a gravidades maiores. Com relação à lente de contato, o que mais me passa pela cabeça, além da dificuldade, é o risco de infecções bacterianas, fúngicas, o mau uso, o fato de dormir com a lente. Hoje em dia a gente tem algumas fabricantes e algumas empresas que gostam de divulgar esse tipo de informação, até porque a tecnologia está aqui para nos auxiliar. Mas esse auxílio tem que vir mesmo no momento adequado, da maneira correta, e aí o paciente entende aquilo ali como uma lente que ele pode pôr no olho e usar o resto da vida, né? A lente indicada, né, seria que pode dormir, vai de pessoa para pessoa também. Sem dúvida. O olho seco tem que ser avaliado, analisado, né, uma indicação oftalmológica correta, né? E o que eu coloco é que justamente essas pessoas passam por um apuro que elas não precisariam passar, porque deixa de ser um acidente e vira mais uma imprudência. A lente de contato é essa faca de dois gumes, mas traz um conforto visual maravilhoso e proporciona momentos. Eu falo com meus pacientes, além da parte estética ou de eventos, ou de poder estar diante de uma festa ou de alguma confraternização e não ter que carregar o óculos, mas o mais bacana que eu acho é a atividade física, é a possibilidade de estar se movimentando sem uma estrutura que desorganiza um pouco a movimentação, mas sempre com boa utilização. É o que eu costumo orientar os pacientes de lente e falar, trazer a memória deles para que fique registrado. O óculos, ele pega na pele, né, na parte externa, e a lente é dentro do olho. Então, se você imagina isso, já não precisa falar mais nada. Todo cuidado é pouco. E tem alguma contraindicação, assim, algum paciente que não tem indicação, além da disciplina e da higiene, né?
tem alguma contraindicação para o não uso da lente? Doutor? Essa eu já vou passar para os residentes aí, que é questão de prova do CBO. Tá? Quem estiver assistindo aí, anota. A dica. A contraindicação para a lente de contato, principalmente a gelatinosa no caso, é o olho seco. É a maior contraindicação do uso de lente de contato. Há alguns segundos eu falei em tecnologia. A própria lente escleral ou semi-escleral veio para poder desmistificar um pouco isso aí. Porque ela, como trabalha com uma substância que vai estar ali em contato direto com a córnea, consegue nutrir essa córnea e ela pode ser utilizada em olhos secos, sabe? Mas nesse sentido, a maior contraindicação ainda é o olho seco para as demais lentes. Mas tem outras, e tem as indicações adequadas, né? Paciente com ceratocone, antigamente a gente só tinha a lente rígida, a lente gelatinosa não consegue atender bem esse paciente. Paciente com astigmatismo mais altos, que tem hora que a gente sofre, né, Adriana? Para poder fazer a adaptação. Precisa de uma lente gelatinosa tórica de boa qualidade, devidamente adaptada, na estrutura, dentro de uma estrutura ocular funcionante e saudável. Doutor, e as complicações em pacientes com doenças pré-existentes, como diabetes, pressão, hipertensão, né, glaucoma? Eles podem ter alguns sintomas, alguma coisa que tenha que ir ao serviço de emergência? Sem dúvida. O diabetes, para mim, é o maior vilão dessa história toda. O Dr. Tiago vai falar que é o glaucoma, mas o diabetes... Cada um vai falar. Cada um puxa um pouco a sardinha do seu lado. Né? Eu tenho um pai diabético de talvez 30 e quase 40, quase 30 anos de doença. Então, o que eu tenho mais medo dessas patologias todas aí ainda é o diabetes. E quando a gente olha no próprio site da Secretaria de Saúde, ou vinculado a estudos, até hoje eles colocam que no período aí 5 ou 10 anos, a cada 2 pacientes portadores de diabetes mellitus, um fica cego, ou perde uma qualidade visual bem significativa. Então, a preocupação maior realmente é essa. Com relação ao diabetes, a própria alteração de glicemia pode ocasionar visão embaçada, perda de qualidade visual, alteração da graduação do paciente. E no longo prazo, essa hiperglicemia pode causar sangramentos no fundo do olho, aparecimento de neovasos e algumas alterações que implicam numa progressão e numa perda visual lenta e que vai trazer esse paciente para um quadro bem reservado. Vale para a hipertensão arterial também, né? Que a gente tem um risco desse sangramento no fundo dos olhos, algum tipo de infarto, algum tipo de hemorragia, assim como a gente fala das outras áreas, imita o AVC, imita o infarto agudo do miocárdio. Então, no olho nós temos vasos, e isso acontecendo no aparato ocular, a gente está diante de uma sequela visual. Na parte de hipertensão, de diabetes, as pessoas teriam uma sequela bem significativa e trariam um padrão visual bem ruim para o decorrer da vida. Outra patologia aí que é interessante, vou parafrasear o Tiago aqui, é que o glaucoma também é algo que nos restringe muito as possibilidades visuais e a qualidade do dia a dia. Mas o glaucoma no âmbito normal, na avaliação de consultório, no paciente que consegue fazer um acompanhamento bem feito, hoje em dia a tecnologia proporciona essa pessoa ter uma boa qualidade visual até o final da vida. Do que tange a emergência e urgência, o que mais nos preocupa é uma crise de glaucoma agudo ou algo do tipo que exige aí novamente uma abordagem mais rápida. Do contrário, esse segmento e acompanhamento anual, às vezes semestral desse paciente, consegue trazer ele para uma vida normal. Realmente tem que ter muitos cuidados. Né? Doutor, e assim, a gente escuta muito falar, né? Pinga Moura Brasil. E resolve. Né? Já ouvi falar isso também. Então, irritou meu olho. Eu tô com o olho irritado, coçando, ardendo. Posso pingar o Moura Brasil? Eu vou fugir da marca, não vou usar o nome não. Mas esses colírios todos, né? a maioria deles, que é muito prescrito pelo farmacêutico, acredito eu que na maior boa vontade, no intuito de ajudar o paciente, acaba mascarando e acaba nos atrapalhando em alguns momentos.
O colírio em específico, que você falou o nome aí, ele é a base de um substrato chamado nafazolina, que faz uma vasoconstrição ocular e que vai retirar realmente o vermelhidão por um curto período de tempo. Em alguns casos, sem deixar um problema maior. Em outros casos, além de nos atrapalhar na análise, pode trazer alguns efeitos colaterais. Eu gosto de colocar que a automedicação é um risco muito grande, em qualquer área, não só na oftalmologia. Eu entendo que toda droga tem efeitos colaterais. O que separa a medicação da droga é justamente a gente saber em que circunstância usar, em qual dose usar, na maneira correta de usar, e, ao meu ver, estar sempre assistido. O olho vermelho ele é um indicativo de problema. Ele é um aviso. Então, a gente menosprezar esse aviso vai expor esse paciente e essa qualidade visual de maneira, talvez, irreversível. Isso que o senhor falou aí do olho vermelho, tem pacientes que usam colírio para clarear o olho. Sim. E eu não sabia, depois que eu fiquei sabendo que tem colírio que aumenta a pressão ocular para fazer esse efeito, né? Não sei se isso é um mito ou é uma verdade. Não é um mito. Esses colírios ele tem o poder de vasoconstrição. Aí ele mascara, né? Ele mascara a vermelhidão, porque ele vai tirar ela. E com relação à pressão, como efeito colateral que você fechou, ocluiu, diminuiu o trabalho daqueles vasos, você tem como efeito colateral esperado um aumento da pressão intraocular. Consequentemente, um risco maior de algumas outras alterações. Olha que importante. Sim, e alguns pacientes a gente escuta falar, né? Que usa esses colírios para aumentar o cílio, para dar volume. Já ouvi falar. Né? Então, os colírios para glaucoma, né? Isso. A gente já ouviu muito falar sobre isso. Nós temos E pode ser feito, às vezes ele fala, não, a gente passa no cotonete, passa no cílio. Acaba que entra um pouquinho no olho, né? A parte estética é muito legal do conceito. Faz qualquer coisa, né? Não, existem coisas na medicina que a gente descobre de maneira involuntária. Essa é uma delas. Né? Acho que até mudou o colírio, então, né? mudou. O que acontece é que não é a nafazolina, mas é um colírio que a gente utiliza como classe de hipotensor para a turma do antiglaucomatoso, que tem justamente essa função aí de abaixar a pressão e, como efeito colateral, você tem um aumento do crescimento dos cílios, só que também tem efeitos colaterais, despigmentação, a perda da coloração da pele e alguns efeitos colaterais. Então, geralmente, o que eu sugiro é para que seja acompanhado. Hoje nós já temos medicações específicas para isso, que são do mesmo substrato, mas utilizados, igual eu falei, de maneira correta, na dose correta e com o aplicador correto. Funciona como se fosse um rímel. Não, um cotonete. Funciona como um rímel e a pessoa aplica justamente para esse crescimento. Olha só, Mas a minha sugestão é: procure um oftalmologista, procure um profissional qualificado, e isso, dentro da orientação e do segmento adequado, restringe a riscos mais fáceis de serem manipulados. Doutor, e se o paciente sofre um trauma, né? Talvez uma bolada de tênis, né? Os jogadores de tênis, às vezes bola de sinuca, traumas em geral. E a visão logo após volta ao normal. Machuca, mas volta ao normal. Ele deve procurar um serviço de emergência ou tá tudo bem porque voltou ao normal? Deve. É importante entender que os sinais de alerta nos ajudam, mas em alguns momentos eles não aparecem, tanto São na parte ocular quanto em qualquer outra parte do corpo. São muito silenciosos. Eu costumo comentar com os meus pacientes em consultório que o trauma, a bolada, a pancada, a gente usa o termo contuso, funciona como um mecanismo de onda. A brincadeira que eu faço é fazer, joga uma pedrinha no meio de um lago ali, você vai ver que ela vem em ondas e atinge a areia. Então, um trauma na superfície ocular pode representar, sim, uma evolução, uma progressão e uma lesão mais grave em outra área que não está sendo visualizada, que não está sendo analisada e que talvez não possa trazer nem vermelhidão, nem lacrimejamento e nem nada. E ela se torna algo que progride e evolui de maneira silenciosa. Se o organismo não nos dá nenhum aviso e a gente não estava ali para poder fazer uma avaliação e uma análise correta, talvez no futuro esse problema fique maior do que ele precisaria ser.
Um exemplo que eu vou dar é quando você tem uma rasgadura retiniana, quando você tem algum opérculo, algo do tipo, que os colegas da retina fazem isso maestralmente, Vinícius, Carol, o próprio Fernando. Um laser que a gente coloca, que tem uma simplicidade relativa, é um procedimento feito ambulatorialmente, a gente conseguiria dar uma segurança maior e expor esse paciente a menor risco. Muito bem. E tem alguma medida, doutora, alguma prevenção que a gente pode fazer em casa, no trabalho, para evitar esse trauma, né? Tem alguma medida de prevenção que o senhor daria como dica para nós, né? Bom, diz que cuidado e canja de galinha não faz mal para ninguém, tem um negócio assim, né? Então, o cuidado é sempre importante, a depender do que a gente está manipulando, né? Eu não vejo muito pessoas em trabalhos mais domiciliares usando óculos de proteção e essas coisas, é mais raro da gente encontrar. Você pega muito usando luva e essas coisas, mas assim, já que não vai usar o óculos, principalmente em ambiente domiciliar, a pessoa tem que ter mais cuidado se ela está manipulando a solda. A turma da engenharia civil aí, da construção civil, vale a pena estar usando. O capacete eles usam muito, mas você vai ver que o óculos, volta e meia, você pega alguém sem o óculos de proteção, sem o óculos de EPI. Eu sou um apaixonado em fazenda. Chego lá na turma lá em casa, eu falo para eles, se eu chegar aqui, se vocês estiverem manipulando arame, cerca, alguma coisa sem o devido óculos de proteção, nós vamos ficar chateados, nós vamos ter um problema aqui. Então, todos esses cuidados são importantes e não podem ser negligenciados. Eu costumo dizer que tem muito paciente que fala que usou a máscara 8 horas e naquele minuto final ele tirou ela e ali o acidente acontece. Tirei para limpar o suor. É isso mesmo. E é nesse minuto de bobeira, nesse segundo de bobeira que os eventos, os acidentes, infelizmente, acontecem. Sim, e até mesmo manicure, né? Sem dúvida. E nós já tivemos alguns casos. Já tivemos. Manicure está cortando a unha da cliente e a unha já tive paciente com a própria... Né? Já tive paciente com a própria alicate e já tive paciente com essa unha, eu não sei como é que chama, e vocês vão me ajudar. A unha de fibra de vidro, que segundo o fabricante, eu tive notícia, não pode ser cortada. Só lixada, né? Então você vai ver que a pessoa acaba manipulando de uma maneira não adequada. E aí a gente se expõe a riscos cada vez maiores. Tem que usar. Tivemos uma, né, Ana? Tivemos. Eu tenho que usar óculos de proteção até para fazer a unha. Manicure não, cliente. É isso aí. A manicure já tem que usar, né? A manicure tem que usar. Qual que é a importância, doutor, das consultas regulares para prevenir complicações mais graves? Eu gosto muito da ideia da consulta regular, porque muita coisa passa despercebida no dia a dia. E apesar da gente receber alertas, avisos ou sinais que dariam para a gente perceber algum problema, existem muitas pessoas que eu acho que não param para se observar, ou que não têm esse cuidado, ou até mesmo tem o cuidado, mas passa despercebido. Para a mulher existe o exame da mama, em alguns pacientes fazem todo um skincare no dia a dia, mas para nós ali, da parte oftalmológica, ela exige uma avaliação e uma atenção a diversas estruturas oculares, desde a córnea até o fundo do olho. Verdade. Muito bom. Muito bom, doutor. Lembrando que tudo isso tem que procurar um médico especialista na área, né? E no HUA nós temos todas as especialidades. O doutor Fábio está lá de segunda a sexta. Segunda a sábado. Segunda a sábado. Eu sou da turma do sábado. Ele é da turma do sábado. Já tem 13 ou 14 anos. São quantos anos? Não, aqui, doutora. olha, quase 15 anos. 15 anos, doutor. Porque eu cheguei acho que em 2011, mas eu tô na turma do sábado ali desde 2014. Você tá falando do sábado. Do sábado. Tá perdoado. Desde 2014. Doutor, então, quase 15 anos de dedicação ao hospital, né? Do início de sua carreira até a chefia da emergência. Olhando para frente, né? Qual é o papel que você ainda vê para si dentro do hospital? E o que o motiva a seguir construindo essa trajetória conosco? O entendimento que eu tenho, doutor, é que o crescer, ele nunca é individual.
Então, para nós todos, eu conheço o grupo que eu trabalho, eu conheço os amigos que eu tenho, os colegas, os colaboradores. Então, o que a gente percebe é que todos nós crescemos juntos em diversos aspectos. Então, a pessoa que acorda e fala, hoje eu quero ser um pouco melhor do que ontem, ela tende a crescer junto com os outros. Então, a perspectiva é essa, é de crescimento, é de ascensão. O HOA na minha vida, além de ser instrução, ele foi escada, ele foi crescimento, ele foi trampolim. Eu digo HOA como equipe, tá? Não como estrutura física só, porque a nossa estrutura física hoje é invejável. Mas a estrutura de equipe que foi construída nesses anos é maravilhosa. E essa estrutura eu entendo que eu cresci com ela e eu cresci nela. A minha busca é por crescer, por melhorar, e o entendimento é que isso acontece todo dia. Doutor, nós sabemos que o plantão de emergência tem histórias que só quem está lá dentro sabe, né? Quem vive a emergência. Se você tivesse que escolher uma dessas histórias que resume o espírito do HOA e sua ligação com esse hospital, qual seria? Foi desse menino que teve essa perfuração na quadra, não sei falar se beach tênis ou futebol, porque elas se misturam, né? Mas que foi uma criança, primeiro porque ele chegou sem chorar. Sim. E ele estava com o olho perfurado. E ele numa calma e numa tranquilidade, talvez pela inocência, mas que você via que era um quadro extremamente grave, um quadro que exigia uma abordagem muito rápida e muito qualificada. E o meu entendimento é que esse crescimento pessoal, esse crescimento de estrutura que a gente falou agora há pouco, foi fundamental para trazer ele para o nosso cuidado e para que ele tenha sido atendido da maneira que foi, atendendo todos os critérios de excelência possíveis e com uma resposta que eu ouso dizer que a gente não teria em qualquer lugar, não. E digno de primeiro mundo, pela presteza, pela eficiência, pela equipe envolvida, pela dedicação das pessoas envolvidas. Eu me recordo que a gente entrou no centro cirúrgico, né? Sim. E geralmente fica 1, 2, eu acho que nós éramos 4 ou 5 nesse caso em específico, porque você via que tinha uma pessoa que passava por ali e falava, eu posso ajudar, eu vou ficar. Estou entrando para o centro cirúrgico porque essa equipe vai precisar de mim. Entrou o doutor Juliano, entrou a doutora Amélia, eu fiquei na sala também, doutor Adélcio veio para poder nos auxiliar na anestesia. Então, assim, foi uma equipe, né, Lana? A Lana estava lá com a gente e isso é que é o fundamental. E são histórias dessas que fazem a gente querer melhorar todo dia, porque você percebe que nos detalhes é que a diferença é feita. Muito bom. Muito bem. Comprometimento. Comprometimento. Sim. Comprometimento. Gostei da palavra. Doutor, se o senhor pudesse deixar uma mensagem para esses novos residentes que estão começando, né, agora no HOA, qual que seria o principal conselho que traduz a experiência do senhor até aqui? A Adriana usou a palavra comprometimento, né? Eu vou usar a palavra dedicação. Porque eu entendo que é um período da vida extraordinário, com uma bagagem de aprendizado que foge a qualquer outra área, ao meu ver, que não seja médico, que não seja da saúde, porque é literalmente uma imersão num universo ao qual você não pertencia. Sim. E que você vai sair pertencendo daqui a 3 anos. Então, a dedicação ela é fundamental. Aquilo ali tem que ser realmente integral, tem que ser doado, tem que ser cultivado. Então, a palavra que eu quero deixar para eles, a mensagem é isso: se dediquem. Hoje, eles são alunos, nós todos somos, mas eles em particular, hoje eles são alunos. Eu brinco que amanhã eles serão alunos, pela etimologia da palavra, né? Então, que fica que eles sejam esponjas mesmo, que absorvam o máximo do conhecimento possível e que aprendam também no dia a dia nosso, né? Porque não é só o técnico. Eu vi a Alana falar algumas vezes no podcast dela aqui que são os ensinamentos, né? Então, não é só a parte técnica, é o conviver, é o bom dia que você dá com a cara mais feliz, mesmo que a sua noite não tenha sido boa,
É o conviver sabendo que a pessoa não precisa sofrer o que você está sofrendo, e ter isso como um mantra e conseguir executá-lo todo dia. Isso é bom. Mantras são muito bons. Doutor, e como que é sua experiência? O senhor é um dos coordenadores da residência médica do hospital e da Associação Ânimos Curae. Como que está sendo a sua experiência como um dos coordenadores? Pode ser demagogo agora, não. Não é uma área que eu tinha amores, não. Não foi uma coisa que eu acho programada. Nós conversamos mais cedo de sonhos, de programações, né, de estruturas que nos movem e que a gente acaba seguindo o fluxo. O que eu entendo também é que tudo na vida vai abrindo caminhos e que talvez nem eram aqueles caminhos que a gente queria, mas que a gente tem que passar por eles. E eu entendo essa coordenação como mais uma porta que se abriu. Eu estou junto com a doutora Caroline, então eu acho que foi um momento ali de amizade, de companheirismo, de parceria, que é o que a gente já tem no grupo, então que fica mais forte, que se consolida nos momentos da necessidade de um e do outro. E eu acho que eu estou aprendendo. Voltei a ser aluno, né, nesse quesito, e eu acho que eu estou aprendendo. No futuro eu consigo falar se foi uma nota boa ou ruim que eu tirei no final. Mas assim, eu estou aprendendo e estou gostando de aprender. Muito bom. Então, Fábio, você é um dos médicos mais, assim, eu vou falar como funcionária do HUA, próximos, amigo. Você abre, né, para a gente até com uma amizade mais achegado do que talvez outros que já estão há tempos, né? A gente tem mais, até eu brinquei com você que você parou de tomar café, falei que café une pessoas, né? Aí ele agora leva garrafinha de chá, aí ele vai direto pro consultório, mas acho que é para não ver não tomar café, doutora. Aí, então para mim você é um exemplo de companheira, amigo, lealdade, compromisso, dedicação, sem falar a parte da oftalmologia, eu nem preciso falar, que já foi tudo falado pelas suas respostas, pela experiência que você tem, você já mostra, né, o quanto dedicado você é nessa profissão. Então, o que eu queria registrar aqui? Você como um médico oftalmologista há 15 anos, posso deixar registrado que você não tem planos de ir para outro lugar, nos abandonar nunca. Nunca não, né? Porque a gente não sabe o futuro. Não sabe o dia de amanhã. Mas o seu plano junto com nós é para... Os outros falam assim, você vai ficar até aposentar? Não, até depois da aposentadoria, porque eu não tenho plano de ir para outro lugar, não. Quando eu vim para o HUA, foi uma história curiosa, porque nós tínhamos outro colega que atendia aqui, que era o Dr. José Leão, que é meu amigo pessoal, meu irmão, assim como o Dr. Tiago. Nós fomos moldados juntos aí pela vida. Vocês três eram terríveis, trabalhavam os três. Nós fomos moldados juntos pela vida. Então, porque eu tenho muito carinho, os dois. E o Zé Leão que me fez o convite. Fábio, eu conversei com o Dr. Augusto, que é o dono do hospital, na época eu não o conheci. Existe a possibilidade de você vir a Anápolis. Eu, como todo bom goiano que morava em Brasília, eu falei, uai. Agora? Uai. Mas você é mineiro ou é goiano? Uai, pode ser goiano também, né? É, goiano. Aí eu falei, uai, parece que eu estou no meio do caminho, talvez até mais próximo. Então eu vou para Anápolis e no futuro, se Deus permitir, e eu tiver essa aspiração aí, eu vou embora para Goiânia. E aí eu nunca quis sair. As coisas foram acontecendo, meu logradouro virou Anápolis, o lugar onde eu moro, que eu tenho carinho, que é o lugar da família da minha esposa. Chegou a Daniela. É o lugar onde eu criei minha filha. Chegou a Daniela, busquei a Daniela em Brasília. Chegou a Daniela. Daniela segurou ele aqui. Então. Segurou. Acho que também, mas eu já estava aqui antes. O que eu digo é que ela me ajudou a ficar aqui. E a família dela toda é daqui. E nunca, em nenhum momento, eu tive outro plano. Eu escuto de vez em quando as pessoas falarem que é sempre bom ter um plano B. Mas meu plano A está dando tão certo que não cabe um B. Sim. Entendeu? Se vier a acontecer
Um dia a gente encara o plano B também, nós não temos medo disso não. Então, assim como eu encarei, sair de Brasília para vir para Anápolis, mas não, eu não tenho esse plano não. Que bom, acalmou meu coração. Meu Né, doutora? Eu gosto de falar que eu estou num ambiente que eu me divirto muito. Eu gosto muito do que eu faço. Eu acho que eu sou o primeiro a chegar lá no hospital. Você trabalha com alegria, né? A gente vê isso. Você é alegre para trabalhar. Eu acho que eu sou o primeiro a chegar. Não sou mais o último a sair, não. Já fui. Mas eu sou o primeiro a chegar. O horário que você chegou ainda não Depois que a Luísa nasceu. Doutora, 6h30. Ai, ele não fica mais. 6h30. Eu vou marcar meus pacientes com ele, você me de falou retorno eu faço 6h30. 6h30. Não, doutor, o paciente vai chegar, eu nem aqui não tô. Tem hora que ele fala pra mim, doutor, eu cheguei, tava abrindo ainda. Eu falei, não, mas eu já tava aqui. Não, e ele é pode o horário chegar às dele. 6h30. Agora, doutora, Nosso bate-bola. Bate-bola. Esse daqui é Qualquer aquela coisa que você me pega. ajuda, hein, Nana? Não, a Lana lá. vai participar também, fazendo as perguntinhas. Vamos lá. Doutor, por que o senhor escolheu a oftalmologia? Boa pergunta. Eu tinha escolhido cardiologia. Sério? No meio do caminho, depois de formado, eu mudei. E aí veio a oftalmologia na minha cabeça, na minha mente, no meu coração. E era uma área em que eu faço de tudo um pouco. Clínica, cirurgia e bons amigos. Maravilha. Qual o momento mais marcante da sua carreira até agora? O mais marcante da minha carreira, eu acredito que foi a minha titulação. Foi um período conturbado, a gente estava em época de pandemia, precisava me organizar para conciliar os dois. E não foi algo fácil. Então, quando veio a titulação, ela veio como um prêmio. Foi uma pessoa que veio desavisada lá de Anápolis, lá de Brasília, estacionou em Anápolis, e a titulação foi a coroação de que a escolha que eu tinha feito estava correta. Que eu não tinha errado na minha escolha, ou se eu errei em insistir. E nela. acertou. E E acertou, né? acertou, né? É isso. E fora do hospital, o que o senhor mais gosta de fazer para relaxar? Ah, hoje é minha gorda. Hoje é minha mulher. Hoje é ir pra fazenda. Hoje é curtir. Mas eu família, confesso né? que eu gosto muito do que eu faço. Então, quando eu saio muito tempo, eu Sente saudade. sinto saudade. E se não fosse médico, qual profissão teria seguido? Esse não tem muito segredo, não. Eu faria veterinária. Veterinária. É. Eu acho o cuidado e a fazenda duas coisas que se afagam. Eu acho que a pessoa já é cuidada na fazenda, sabe? Parece que a fazenda cuida da pessoa e a pessoa cuida da fazenda. Sim. Qual Verdade. sua maior motivação diária para seguir na profissão? Hoje é minha família. Antigamente era a convicção de que eu estava numa coisa que eu gostava muito, numa área que eu gosto muito. Mas hoje, sem dúvida, é minha família. O que mais orgulha o senhor nessa trajetória da profissão do senhor? Nossa, o dia a dia de acordar feliz no que eu estou fazendo. Porque tem hora que a gente escolhe e no meio do caminho você não entende por que você fez aquela escolha. Isso nunca me ocorreu. Então, até o momento que eu percebo é que eu devo ter feito a escolha certa. Então, eu acordar e estar feliz no que eu estou fazendo. Uma curiosidade que ninguém sabe do senhor. Nossa. Eu brinco que minha vida é um livro aberto, porque até quando eu brinco eu falo as presepadas e as maluquices que eu fiz na infância, na adolescência, na faculdade. Mas o que eu acho que o pessoal não conhece muito meu é esse lado mais peão, esse lado mais roça. Meus pacientes não têm essa visão. Né? Vamos filmar. Eu percebo que quando eles veem, eles assustam um pouco. Talvez achem que eu sou muito urbano, gosto muito de cidade, alguma coisa nesse sentido. Vou fazer 4 perguntas bem rapidinhas Você que para manda. finalizar. Vai lá. Um livro. Um livro? Pai Rico, Pai Pobre. Um filme. Um filme, Forrest Gump. Um sonho. Um sonho. Crescer minha família. Olha, vamos ver mais sonho. bebês por aí. Amém. Esporte preferido. Fala alto. Vamos Vai ver vir mais bebê por aí. Isso. Chegando rápido. Amém.
Amém. E o esporte preferido? Você é adepto de esporte? Gosta? Eu fui muito esportista até o início da faculdade. Depois que pendurou a chuteira. Pendurei literalmente. Nem academia, porque a Daniela gosta da academia. Eu voltei agora tem 3 semanas. Ela é bem... Voltei agora tem 3 semanas, a pedido da Daniela e por recomendações médicas. Para brincar com a Luísa. A Luísa vai lá me ver na academia, que eu tô treinando no prédio, né? Então ela vai me ver lá, volta e meia. Pergunta então é porque mais eu um faço estímulo. academia para brincar com os meninos. É mais um estímulo. Pra me levantar sozinha, né? Doutor Fábio Caiado, Doutor Fábio Ramos Caiado. Foi um prazer te receber no nosso HUAcast. Trouxe para a gente tantas novidades, tantas informações importantes, né, que nós precisamos passar para os nossos ouvintes. Eu agradeço demais sua presença aqui conosco. Para mim foi uma honra recebê-lo. Obrigada, doutor, por ter aceitado o convite, ter encarado mais esse desafio, porque é um desafio, né? A gente, já que isso é um livro aberto, nós lemos hoje algumas páginas que a gente não conhecia. Tem muito disso. Muito boa. Mas eu que tenho que agradecer, para mim é sempre um prazer, para mim é sempre uma honra. Eu não me incomodo muito com essa situação, não. Mas não é uma coisa que eu me vejo fazendo muito, não. Vai vir outras Mas, vezes. de qualquer forma, eu estou à disposição no que eu puder auxiliar e ajudar. E, para mim, é um prazer estar com vocês. Tá? Obrigada por compartilhar com a gente mais um pouquinho, né? Apesar eu de que agradeço. trabalharmos muito juntos, né? Teve algumas curiosidades que para mim foi novidade. Então, muito obrigada por compartilhar com a gente. Abriu mais o nosso conhecimento. Doutor, um médico é importante para todos. Eu acho que o cuidado médico é sempre importante. Mas um médico especialista em emergências, que é aquele momento de maior dor da pessoa, esse é uma pessoa, assim, é um instrumento divino, é aquele que a gente está procurando num momento de dor, de desespero, né? Para a gente, ou para o filho, ou para uma pessoa próxima. Então, que nosso Senhor Jesus Cristo o abençoe ricamente. Amém, a nós todos. Amém. Obrigado novamente. Obrigada. Quero deixar para os nossos ouvintes que o HUA tem emergência 24 horas. Estamos disponíveis para te atender com a maior eficiência, clareza, para te acolher. E se você gostou do nosso podcast de hoje com o Dr. Fábio, curta, compartilhe, mande para pessoas, divulguem, porque em Anápolis são poucas pessoas que sabem que nós temos esse atendimento 24 horas. E você é o nosso canal de influenciar, de comunicar, de fazer as pessoas saberem aonde elas precisam ir quando for necessário. Muito obrigada. Eu agradeço novamente. Obrigada.